Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Você já deve ter se deparado, ao menos alguma vez na vida, com alguma planilha ou situação na qual havia uma lista muito grande de nomes para você manipular aqueles dados. Seja essa lista de nomes uma lista de cadastro de clientes, uma lista de produtos que a sua empresa vende ou até mesmo uma lista de serviços que a sua empresa oferece ou etc. Bom, o problema é que esses dados nem sempre vêm digitados corretamente. Acredito que você concorda comigo se eu disser que um dos grandes problemas dessas listas muito grandes de nomes, com grandes quantidades de nomes, sejam esses nomes de clientes, produtos, serviços ou qualquer outro nome, listas grandes assim costumam vir com erros de digitação, porque nós cometemos erros de digitação e as outras pessoas também. Então, às vezes cai esse problema na sua mão para você resolver. E aí você se vê em uma situação complicada, na qual você precisa abrir célula por célula no Excel e ir corrigindo esses nomes, corrigindo esses erros de digitação. A boa notícia que eu vim para te dar hoje é que não é preciso você fazer essas correções manualmente. Alguns tipos de correções nós podemos fazer de maneira automática, simplesmente utilizando algumas funções do Excel. E são essas funções que eu vou te mostrar agora. Vem comigo! Nós vamos aprender hoje então as funções maiúscula, minúscula, primaiúscula, arrumar e fórmula texto. A função maiúscula, adivinha? Ela tem esse mesmo nome e ela tem a função de tornar todas as letras do seu texto maiúsculas. A função minúscula, adivinha? Ela tem esse mesmo nome e tem a função de colocar todas as letras do seu texto no formato minúsculo. A função primaiúscula, adivinha? Ela tem esse mesmo nome e tem a função de colocar todas as primeiras letras de cada palavra do seu texto em maiúscula. E a função fórmula texto nós já conhecemos anteriormente, ela simplesmente abre a função que está contida dentro de uma célula. Bem, dadas as devidas explicações de forma muito resumida, breve, direto ao ponto, nós vamos à prática. E para isso, eu quero que você faça uma planilha exatamente como essa que segue aqui, seguindo esse padrão, e é através desse modelo de exercício que nós vamos conhecer o uso das funções que nós acabamos de ver. Pode pausar esse vídeo então, e assim que você terminar, você volta aqui e a gente dá continuidade a essa atividade para você aprender de uma vez por todas essas funções de texto. Te vejo daqui a pouco, pode pausar, estou te aguardando. Bom, agora que você já elaborou a sua planilha exatamente como esse modelo que eu estou deixando aqui embaixo para você ter de exemplo, vamos então fazer a devida correção. Bom, isso daqui é bem tranquilo, é bem simples, tenho certeza que você não vai ter dificuldade com isso. Para nós fazermos aqui a função maiúscula, nós queremos converter esse texto aqui, aqui você pode pôr o seu nome, ok? Então nós queremos converter esse texto aqui em maiúscula. Nós começamos toda a função com igual e então nós digitamos o nome dela. Nós já aprendemos que é maiúscula e nós simplesmente colocamos entre parênteses qual é o texto que nós queremos que fique
no formato maiúsculo. No nosso caso aqui é B7 e basta nós darmos Enter. Pronto, o texto já foi todo convertido para o formato de caixa alta, ou seja, letra maiúscula. Bom, minúscula é o que a nossa planilha pede agora. Muito simples e intuitivo agora, certo? A gente simplesmente começa com o igual, colocamos aqui o nome da função minúscula e nós mostramos para ele o que nós queremos que se torne minúscula. Como aqui já está tudo em formato minúsculo, eu vou mostrar aqui que está em maiúsculo e ele vai converter para minúsculo. Tudo bem? Vamos lá, Pri maiúscula. Bom, aqui a gente quer a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então a gente começa com Pri maiúscula e aí a gente coloca aqui de novo qual é o texto que nós queremos que fique com a primeira letra maiúscula. No nosso caso, de novo, B7, damos Enter e pronto, ele já fica com a primeira letra de cada palavra maiúscula. Essa é uma função interessante, né? Agora, nós temos aqui um texto com espaços extras. Esse tipo de erro costuma aparecer mais em listas grandes, mas é óbvio que pode aparecer em listas menores também. E aqui nós queremos arrumar alguns erros específicos. Nesse caso, espaços extras. Por exemplo, aqui, ó, seu nome. Perceba que aqui tem vários espaços, ó, entre as duas palavras. Vou até escrever aqui para que você pudesse identificar esse erro. Então aqui o erro é vários espaços entre as palavras, o correto é um só. Então como que a gente consegue arrumar isso para não ter que ficar entrando aqui célula por célula e ter que ficar arrumando esses espaços que alguém sem querer digitou a mais ali? É muito simples, nós começamos toda a função com o igual e aí a gente digita aqui a função arrumar. E aí a gente simplesmente mostra para ele o que nós queremos que ele arrume. Nesse caso nosso aqui, nós queremos que ele arrume a célula E17. E perceba que ele já, ó, você só dá Enter ou Tab e ele já coloca aqui, ó, seu nome com apenas um espaço entre as palavras. Perceba que aqui, ó, nós temos vários espaços no início, no meio e também no fim. Até por isso eu coloquei sublinhado aqui para que você perceba onde estão os espaços. Ó, bem aqui no início tem vários espaços extras, no meio também e temos alguns espaços extras no final também. E é importante nós reforçarmos isso, né? Mais uma vez, gente, espaço para a informática é reconhecido pelo computador como um caractere. Então, se você tem o hábito de colocar um espaço no final de uma palavra que você digita, você pode ter problema em alguns tipos de fórmula no Excel que você venha a usar posteriormente. Por exemplo, algumas fórmulas de texto que nós vimos anteriormente, como a localizar, a este texto, enfim, ok? Então, tente criar o hábito sempre de digitar as palavras e colocar espaço somente onde é necessário. Aqui nós vamos arrumar esses espaços extras, também com a função arrumar. Veja, a gente coloca igual para começar qualquer tipo de função, arrumar, e mostramos para o Excel qual é a célula que nós queremos que tenha o seu texto arrumado. E nós damos Enter e pronto, ela corrige aqui, ó. Perceba que seu nome em cima ficou igual ao seu nome na parte de baixo, porém as correções de cada um foram diferentes. Entretanto, o resultado é o mesmo. E aqui agora, veja, note que em um texto normal, a função o mantém. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, seu nome, você digita aqui seu nome, ó, eu vou digitar o meu, e ele está completamente sem erro nenhum. Então eu venho aqui e coloco arrumar, certo? E eu mostro para ele que eu quero arrumar esse daqui. Perceba que manteve do mesmo jeito. Por que eu fiz questão de mostrar isso para você? Para que você não tenha medo de usar essa função arrumar em uma grande lista de nomes, porque ela vai corrigir os espaços onde estiver errado, onde ela encontrar espaços extras, espaços a mais, espaços que não deveriam estar ali,
E as palavras que estiverem corretamente escritas, digitadas, sem espaços extras, ela simplesmente não vai fazer nada, porque ela não precisa arrumar aquilo ali. E o resultado, né, acaba sendo muito mais bonito no final. A sua lista acaba tendo ali um resultado mais, visivelmente agradável, mais apresentável. E para nós terminarmos aí, a fórmula texto, que simplesmente mostra para nós a fórmula que foi digitada em alguma célula. Então nós colocamos igual para iniciar qualquer função e digitamos ali fórmula texto. Fórmula texto, mostramos aonde que eu quero que o Excel me mostre a fórmula. Eu quero que ele me mostre aqui. Simplesmente damos enter. Ele mostra para nós qual é a fórmula que está aqui dentro, ok? Mesma coisa se nós fizermos aqui. A gente coloca a fórmula texto e mostramos que nós queremos que ele nos mostre a fórmula que está aqui dentro, ó. Então perceba que aqui nós temos a fórmula maiúscula, aqui nós temos a fórmula minúscula, e aqui qual será que vai dar? Fórmula texto, e a gente coloca aqui, nós temos a Pri maiúscula, tudo bem? Aqui a gente pode até colocar aqui para você enxergar melhor, ó, coloca aqui arrumar mesmo, e pega o texto que está aqui, ó, correto, tá? Ele não coloca a primeira em maiúscula, né? Mas aqui a gente coloca a fórmula texto e nós vemos que aqui nós temos a arrumar dentro dessa célula, tá? Eu pedi aqui, ó, fórmula texto dentro da F21. Então, essa daqui é a F21, tá vendo aqui, ó? Então, a fórmula que está dentro da F21 é arrumar B7, porque ele está pegando a B7 aqui, ok? Para que não fique esse R dessa forma aqui, a gente pode arrumar, em vez de B7, a gente pode pôr esse daqui que já está correto, ó, para você não confundir aí. Então, fica arrumar F14. E dessa forma nós finalizamos a nossa atividade de fixação. O conteúdo de hoje era esse, espero que você tenha entendido. É um conteúdo leve, muito tranquilo de se aprender, muito tranquilo de se trabalhar também, e espero que seja útil nos próximos desafios de Excel que você encontrar por aí. Te vejo na próxima aula.